conversadores e conversadoras de elevador, como vocês estão? Olha, eu de novo aqui, né? Tive problema com a live lá no YouTube, que é do canal Conversa de Elevador. A gente faz essa live que é Conversa no Elevador, para a gente falar de temas aí da área jurídica, né? Com a doutora Andréa Faber. Então ela sempre disponibiliza esse tempo aí uma vez por mês no canal para tirar suas dúvidas. E a dúvida que eu recebi lá no grupo Conversa de Elevador é sobre a relação da empresa de elevador e as seguradoras do condomínio. Começa do começo. Como que é essa relação? Quem que aciona o seguro? Quando que entra a empresa de elevador? Vamos começar do comecinho. Tá. Não, acho que a gente pode comentar ali. Primeiro, acho que a gente pode falar dos seguros de uma forma geral, né, Kátia? Porque acho que é importante ter um início aí, falando um pouquinho dos seguros, porque o seguro predial, ele é sempre, assim, padrão. Então, o seguro predial ele vai abranger ali a estrutura predial, as áreas comuns, né? Ele vai abranger as questões aí de danos elétricos, incêndios, explosões, alagamentos, né? Tem aqueles que entra com uma cobertura mais especial, que é furtos e roubos, tá? E a depender de que tipos de elevadores, de que condições tem aquele condomínio em relação aos equipamentos, é comum também se pensar numa pólice adicional onde tem uma cobertura específica para elevadores, tá? Então, além do padrão, que entra já danos elétricos, né? Que aí a gente fala da queda de raio, a queda de oscilação elétrica. Também existe a possibilidade de se fazer um seguro adicional visando especificamente algum produto específico daquele condomínio. A exemplo dos elevadores, tá? Aí, pensando e falando, continuando a falar dos seguros, os seguros, então, eles não vão cobrir, tá? Isso é uma regra, que são, no caso, por exemplo, de desgaste natural, tá? A vida útil já recomendada já está vencida, tá? Mau uso, falha na prestação de serviço, né? E aí pensando na questão dos elevadores, tá? Então não vai ter cobertura. Um outro componente muito importante para nós e que é valiosíssimo é a intervenção de terceiros, né? A gente sempre toma o cuidado, eu sempre falo para os meus clientes, não esquecer de incluir no contrato a questão da intervenção de terceiros, né? A vedação. E não só no contrato, mas na hora de orientar o seu cliente, tá? O seu condomínio. Por quê? A intervenção de terceiros que venha decorrer ali uma queima de um componente, ele não vai estar coberto pelo seguro pelo simples fato de que a seguradora vai alegar uma má prestação de serviços, porque entrou um terceiro que desconhecia aquele ambiente, né? Contribuiu com a queima. Então, a seguradora ela não cobre má prestação de serviços. Eu, como condomínio e empresa eu como empresa atual de manutenção, que eu não compactuo de ter tido a intervenção de terceiro, o condomínio não pode vir bater na minha porta e me responsabilizar por aquela queima. Tá? Porque aquilo aconteceu com um terceiro estranho ao meu conhecimento e estranho à minha equipe técnica. Então, o condomínio tem que estar ciente que essa responsabilidade será exclusivamente dele, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos lá, do começo, né? O meu condomínio tem um contrato 100 peças com uma empresa de elevador e
deu tempo lá de troca de cabo de aço e a empresa mandou uma proposta para trocar o cabo de aço, um valor alto e tudo mais. Isso a seguradora não vai cobrir, porque isso faz parte do desgaste natural e tinha que estar previsto no contrato com a empresa de elevador. Se era para ter cobertura, era a cobertura do contrato e não do seguro. Então, isso é o primeiro ponto que você esclareceu para a gente. Desgaste natural, dia a dia, não adianta, porque não tem seguradora que vai cobrir. Exatamente. Sim. Aí, só um parênteses, tá, Kátia? A gente está supondo que isso, de fato, é a real situação. Agora, o seguro vir e alegar o desgaste, e na verdade não é desgaste, eu, como empresa, tenho que dar todo o suporte técnico para o condomínio. Tá? Nesse ponto que eu queria entrar. Então tá. Vamos pensar numa outra situação, tá? Agora não de cabo de aço, né? Vamos dizer que no meu bairro teve ali uma oscilação de energia elétrica e teve a queima de um inversor, tá? E o meu condomínio tem ali um seguro que cobre esse tipo de situação. E aí? Porque aí começa a ficar mais complicado, né? Porque aí você tem um terceiro, misturando aí, que seria a operadora de energia elétrica, você tem a seguradora, você tem a empresa de elevador e o condomínio. Aí eu acho que entra nisso que você está falando, que você estava explicando na sequência. É isso? Não, na verdade é assim. Não, na verdade é assim, olha só. Nesse exemplo que você deu, teve uma oscilação no bairro tal e queimou seu inversor, tá? O seguro vai cobrir, tá? Ele cobre. É um fato imprevisível que aconteceu. É um fator externo, tá? Ele vai cobrir, vai te reembolsar, tá? Você como condomínio. Meu ponto que eu falei do terceiro é um terceiro que faz, às vezes, de uma empresa de manutenção, entrou no condomínio, interferiu nos equipamentos, tá? Eu não tomei conhecimento, eu sou a empresa de manutenção atual. Depois, passado ali uma semana, teve um componente que queimou. E esse componente que queimou foi em decorrência dessa intervenção desse terceiro. Entende? Então, quando eu ponho no meu contrato que é vedado a intervenção de terceiro, tá? É dentro desse contexto. Por quê? Na hora que eu for, como condomínio, acionar o seguro, e o seguro vai falar, opa, mas qual foi o problema aqui? Ah, foi uma peça que eu troquei, não era para ter trocado, eu fiz errado e não sei o quê. Enfim, esse prejuízo é do condomínio, não adianta ele transferir para mim, que eu sou a empresa atual. Ele agora que se vire com o terceiro que ele colocou lá para interferir no equipamento. Entendi. É isso que eu tô, tá? Então vamos voltar para a situação do inversor, que essa sim eu acho que é bem o tema que a gente está falando, né? Então eu tenho lá uma situação de uma queima de inversor por energia, ou então um outro caso, sei lá, com água, alguma coisa que teve uma queima lá e que realmente o seguro cobre. Primeira pergunta, tá? Quem que entra em contato com o seguro para acionar o seguro? É a empresa conservadora de elevador? Que essa era a primeira pergunta que eu recebia lá na questão de vendas da minha antiga empresa e da sua também, né? Quem que aciona a seguradora? Então, Kátia, quem aciona a seguradora exclusivamente é o condomínio, é o cliente. Anota aí, pessoal. Tá? Porque eu já recebi de conservadora fazer, o cliente está me pedindo que entre em contato com a seguradora para dizer que queimou. Não é você. Não. Porque a pólice está no nome do condomínio, certo? Exatamente. Então, assim, quem é responsável pelo acionamento e pela contratação é o condomínio, tá? Eu, como empresa, eu vou dar todo o suporte técnico para que o condomínio, quando acionar a seguradora, ele já vai estar preparado
preparado com todas as informações necessárias que ele precisa entregar para a seguradora. Preenche lá formulário, junta laudo e tudo mais, tá? E aproveitando para eu não esquecer, laudo técnico, pessoal. Quando a gente fala de vai dar o suporte técnico e a gente vai emitir um laudo técnico, para dar muito mais força, para fazer muito mais sentido e tornar a situação muito mais profissional e responsável, a gente emitir esse laudo e recolher uma RT exclusivamente sobre o diagnóstico que ocorreu nesse componente e pedir para o nosso responsável técnico assinar. Ele, embora esse componente está dentro da minha manutenção, o laudo com relação à queima, ele é à parte. Então, a gente vai emitir uma RT para esse laudo técnico que vai seguir junto com o laudo para ser entregue para o condomínio. Isso vai dar muito mais credibilidade, vai dar conforto para o condomínio, para o seu cliente e para a própria seguradora. Tá? Isso vai gerar mais responsabilidade, que a gente está, através de um responsável técnico, mostrando que teve uma situação técnica. Quer dizer, que houve uma situação que não foi relacionada à minha prestação de serviço. Tá? A queima foi decorrente de um fator que eu não tenho como controlar. Tá? Interessante, interessante. Essa parte... Isso ajuda muito, tá, Kátia, na hora de entregar a documentação, tá? Mas, voltando à sua pergunta, né, quem acione, quem contrata, exclusivamente é o condomínio. Entretanto, eu como empresa que tenho conhecimento, uma vivência, uma experiência, não é de todo ruim eu orientar o síndico de eventualmente, olha, síndico, olha a sua pólice, vê se a sua pólice tem cobertura, vê se é uma cobertura legal, né? Se eventualmente a gente estiver diante de equipamentos, né, diferenciados ou equipamentos que dá muito problema, pense então, síndico, em fazer uma pólice adicional só para os elevadores. Então, assim, recomendar isso não faz com que eu, empresa, me responsabilize por isso. É uma parceria. A gente sabe que tem lugares que troca de síndico muito recorrentemente. Então, tem síndico que chega, cai de paraquedas, não tem nem o histórico ali do que vem acontecendo com os elevadores. Isso é contribuir. A gente vai evitar com isso conflitos futuros. Porque na hora que queima alguma coisa, para o elevador, aciona seguro, seguro vai apurar, vai investigar, o elevador está parado. Então, ninguém quer que isso aconteça, né? Então, é uma maneira preventiva e estratégica da gente atuar junto com o nosso condomínio. Isso é uma das coisas bem importantes, porque você percebe que quando a seguradora entra, dependendo dessa relação, a aprovação vai demorando muito e o elevador está ali parado, porque o síndico não aprova, porque a seguradora não aprovou e o elevador está ali parado, né? Eu vou retomar o nosso exemplo, tá? Para poder fazer aquela pergunta sobre a cobertura, né? O valor ali. Então, vamos dizer que a gente teve realmente uma queima de um inversor, o seguro cobre, mas ele não vai cobrir o valor total desse conserto. Sei lá, vou chutar um valor aí, tá? Vamos dizer que queimou o inversor e com a mão de obra e tudo mais, a gente tinha, sei lá, 20 mil reais. Vou chutar um número de 20 mil reais. E na apólice eu tenho um limite lá de 15 mil. Ele não vai aprovar os 20 mil, tá? E aí, como é que faz para que isso se chegue num acordo? Então, Kátia, aí acho que a palavra é essa mesmo, num acordo, porque isso é uma questão comercial. Se eu não tratar isso de forma comercial e tratar exatamente dentro do meu contexto que foi contratado e da minha responsabilidade enquanto empresa, eu não tenho que me responsabilizar em pagar parte daquele valor que a seguradora não quis arcar, tá? Eu não sou responsável nem pela parte 50, 30, 40, independente de que parte ficou pendente, e nem
por atraso da seguradora que está demorando para dar a sua devolutiva, e muito menos na negativa da seguradora e falar que não vai cobrir, tá? Essa responsabilidade é do condomínio, salvo se eu, né, comprovadamente, tecnicamente comprovado, eu dei razão para essa causa da queima, tá? Então, ali é um acordo, né? É ver uma maneira de ajudar o condomínio a pagar essa parte pendente aí que o seguro não cobriu para ajudá-los, né? Mas responsabilidade eu não teria nenhuma. E eu costumo manter nos contratos com os meus clientes uma cláusula que estabelece da seguinte forma: avisar o contratante, no caso o cliente, de que ele é responsável em acionar a seguradora, eu vou dar todo o suporte técnico necessário e que negativa, atraso e parcial eu não me responsabilizo, salvo se comprovadamente eu realmente dei causa para esse componente ter sido queimado, danificado, tá? Então seria nesses termos. E, bom, vamos agora continuar com o caso, tá? Eu recebia muito solicitação para ajudar o pessoal do comercial, porque o cliente falava assim, olha, a seguradora, ela autorizou o valor, mas ela não quer a substituição do componente por um novo. Ela quer que vocês façam o conserto desse componente, para que a cobertura seja aquele valor, né? E aí isso gerava um problemaço, porque dependendo do componente, a empresa não tinha política de consertar. A política dela era de aplicar um novo, tá? A seguradora, ela tem esse direito de exigir que tipo de conserto deve ser feito para aquele componente? Não, Kátia, assim, eu entendo assim, a seguradora vai tentar de tudo, né? Primeiro, a questão de não cobrir e depois tem a tentativa, como você trouxe, de querer consertar para que o preço fique menor. Só que eu vejo a seguradora, ela tem uma visão muito míope das coisas, né? Porque a gente primeiro tem que problematizar e dar a justificativa por que não faz sentido fazer o conserto e pôr de volta, né? Primeiro, talvez por não ser efetivo, mas segundo, por uma questão especificamente de segurança, tá? Eu tenho um responsável técnico que responde por aqueles equipamentos. Eu trabalho com peças novas, eu não trabalho com peças recondicionadas, tá? Então, assim, ele não pode me obrigar a querer que faça o conserto da peça e coloque a peça arrumada, consertada, tá? Porque sou eu que estou respondendo pelos equipamentos. Então, aí é uma briga que a gente teria, no caso, diretamente o condomínio, a gente daria o suporte para o condomínio brigar com a seguradora e até mesmo, quando for contratar o seguro, não estabelecer essa possibilidade de conserto de peça. É a substituição de uma peça para uma nova, tá? Então, são esses pontos que a gente tem que ficar, e aí entra aquela questão da recomendação, como eu comentei, né? O recomendar não significa que você está acionando e nem contratando, né? Mas recomendar para o seu cliente e pôr também como condição para o seu cliente, olha, tome cuidado que quando você for contratar, aqui não é o contratar para consertar, que é o contratar para substituir por uma peça nova, tá? Né? Eu não sei se você também tem aí na sua lista de perguntas a questão de que muitas vezes a seguradora não quer devolver a peça, quer a peça para ela, né? Negativo, tá? Ela quer a peça, ok, ela vai assinar um termo de responsabilidade.
Por quê? Porque a gente sabe o quanto é arriscado, qual é a procedência, né? Em que circunstâncias essa peça vai ficar guardada, vai ficar armazenada. Qual é a finalidade dela? Então, eu, como responsável técnico, dependendo da peça, às vezes ela tem até a rastreabilidade, entende? E eu sou o responsável por ela. Então, eu também tenho que manter no meu contrato, quando eu firmo com o meu cliente, que a peça substituída fica comigo, fica com a empresa contratada. Por quê? Porque a gente está falando de riscos e de circunstâncias que eu não tenho como controlar. E essa responsabilidade vai continuar mantida para mim, né? Seja uma responsabilidade civil, seja uma responsabilidade criminal e seja responsabilidade ambiental, porque eu sei qual vai ser a maneira que eu tenho que descartar essa peça, diferente deles, né? Você me trouxe duas realidades que são bem frequentes, tá? Então, a primeira, né, a seguradora pede o componente para poder fazer o processo de sinistro, então ela vai ficar um tempo com aquela peça, ou se ela não for fazer a retirada, ela precisa ir até o condomínio para poder fazer a avaliação, né? Então, nesse caso, seria importante também ter algum documento formalizando isso, né? Sim, sim. Aquele componente ali e que ele pode desaparecer. E se é o mesmo, né, Kátia? Entendeu? Ah. Se é o mesmo, né? Então, assim, esses cuidados tem que ter. Quem é a pessoa que vai ficar sob a guarda desse material que queimou? Fazer isso sempre junto com a empresa de manutenção, quando for um técnico, alguém lá da seguradora. Vai levar a peça, fotografar, tá? Pegar o nome de quem está retirando. Várias dicas, Se tiver identificação, né, dessa peça, anotar essa identificação, entendeu? Então, tudo isso para a gente ter quanto mais de informação, porque caso essa peça desapareça, ou caso essa peça que foi levada não é a peça que estava ali queimada, eu tenho como demonstrar que existiu ali uma troca, uma alteração que não é aquela original que estava no equipamento. Então, muita atenção em relação a isso. Aí ali a gente tem que fazer aquele trabalhinho de formiguinha, ser o chato, a chata, para manter informações assim integrais do que está sendo levado, tá? Aí eu lembro, seguindo esse mesmo raciocínio, eu lembro que existia também uma pressão das seguradoras de fazer como é feito com os veículos, né? De você ter ou 3 orçamentos, ou você adquirir componentes em fornecedores que a seguradora autoriza e tudo mais. Só que são mercados muito diferentes, né? Você não consegue ter em elevador 3 oficinas credenciadas pela seguradora, né? Como que é isso? Como que a empresa conservadora se posiciona nesse tipo de pressão? Eu acho que aí, Kátia, assim, até trazendo esse exemplo que você falou do carro, né? As seguradoras têm as suas oficinas credenciadas, homologadas, ou seja, deu um problema lá, a seguradora vai ter que se virar nos 30, né? Diferente dela querer os orçamentos de outras empresas. Quem é ela na fila do elevador para dizer quem é a melhor ou quem é a pior? Ou se o preço de uma está correto ou de outra não está, né? Aí a nossa posição vai ser a mesma do que eu falei ali atrás. Ou seja, eu vou buscar um componente de um local que eu desconheço, né? Não é ao qual eu trabalho e eu continuo responsável por aquele equipamento. Então, ele não é uma autoridade competente para me dizer qual é a peça que eu devo utilizar, tá? Eu entendo o seguinte, ele pode chegar para o condomínio, para o cliente dele e falar, olha, eu tenho até 10 mil para pagar nessa peça. Se essa peça for 13, você vai ter que assumir os 3 mil. Entende? Mas isso já foi acordado na cobertura. Você entendeu o meu ponto? Então, para a gente estar ciente, porque aí o condomínio sabe
que ele vai ter que arcar com essa diferença, né? E aí vamos lá para aquela palavrinha, um acordo. De repente vai chegar lá na empresa e falar, olha, a seguradora só vai cobrir 10 mil, o que a gente pode fazer com essa diferença? Né? E aí vai entrar numa negociação comercial, tá? Mas ela não tem obrigatoriedade nenhuma, ela não tem lei que a obrigue a exigir que seja colocada aquela que ela quer, tá? Porque ela está sobrepondo uma condição que é da empresa de manutenção, tá? Eu não sou obrigada a aceitar o que ela quer. Eu tenho que atender o que é dentro da das minhas atividades, das minhas responsabilidades, tá? Então, esse é um fator bem importante. Outro ponto, esse a gente já chegou até a colocar, que você colocou nas perguntas, né? Se eu tenho uma recorrência de queima de algum componente, isso pode acontecer principalmente por conta de energia, né? Aqui em São Paulo a gente teve aí uma crise bastante séria, né? Inclusive essa semana teve bairros aqui que ficou só numa fase, e isso acaba gerando, né? E aí, como que isso acontece? Tem recorrência, está queimando sempre o mesmo componente? Porque vai surgir a dúvida, né? Se é a fornecedora de energia elétrica ou se é uma manutenção da empresa. Exatamente. Kátia, eu acho que assim, uma das coberturas, uma das causas, né, que não tem cobertura, por exemplo, são as instalações elétricas precárias do condomínio, tá? Por exemplo, uma ausência de um aterramento, tá? Eu vou falar duas situações, depois eu respondo a sua pergunta. Mas nesse contexto que eu estou falando agora, que tem instalações precárias do condomínio, ausência de aterramento, uma falta de proteção ali de uma situação, não necessariamente está direto ao meu equipamento, ao equipamento que eu fico responsável, tá? Mas indiretamente ela vai estar. Então, eu como empresa, que sei que isso futuramente ou num curto, médio prazo pode interferir no equipamento, eu devo comunicar o condomínio formalmente, tá? Uma instalação que não está legal para que ela busque ali o profissional para olhar essa instalação. Tá? Isso é uma situação e o seguro chegando nessa conclusão, confirmando mesmo que está ausente ou está precária as instalações elétricas, o seguro pode não cobrir, tá? Isso é uma situação. O seu exemplo que você trouxe de ter recorrência de queima por questão de oscilação elétrica, vai ter uma hora que o seguro vai estranhar. Tá? O que está acontecendo? Né? É de fato oscilação elétrica ou é uma outra razão? Então, primeiro é buscar um relatório da própria concessionária, e isso elas fornecem, tá? Não é na velocidade que a gente precisa, mas elas fornecem. Isso é importantíssimo você ter, você condomínio, tá? E a empresa ter conhecimento e ser compartilhada essa informação, que também vai servir de proteção para a empresa de manutenção, tá? Mas é importante e contar com o apoio da empresa de manutenção, buscar refúgio, algo que favoreça e que me ajude a afastar essas queimas recorrentes, né? Até mesmo questões que não são minhas diretas, mas questões que existem no mercado e que pode ajudar, né? E que, óbvio, eu não estou chamando a responsabilidade para mim, mas eu estou favorecendo e criando cada vez mais um compromisso com a empresa, com o condomínio, que ela pode contar comigo para ela visar uma proteção maior para o condomínio. Por quê? Não fica dando aquela impressão, né, que eu fico como empresa ganhando, né, principalmente quando eu estou falando no contrato sem peças,
né? Ficou ali ganhando o tempo todo, que a peça vai ficar queimando e eu vou ficar substituindo e ganhando. Então vai chegar uma hora que, de fato, a própria seguradora pode não mais dar cobertura. E mais, tá, Kátia? Você acionando a seguradora, da próxima vez que você for renovar, talvez aquela seguradora não queira mais renovar com você. Eu não te quero mais. 2, o valor do prêmio vai ficar extremamente alto, né? E que você vai ter que recorrer para outras seguradoras, e as seguradoras, elas fazem um histórico da sua vida inteira, é a mesma coisa do plano médico. Ela quer saber todos os históricos de dentro do condomínio, né? A Carla está falando aqui, só reforçando, né, o que a gente falou, quando o cliente informa que tem a franquia de seguro e diz que só tem aquele valor X para pagar, a gente negocia para que eles pagarem a diferença, porém alguns batem o pé para a empresa aceitar o valor. Então, Carla, isso é real, tá? E muitas vezes eu sentia que o comercial, né, o consultor comercial, e hoje, né, a empresa de manutenção, ela quer que algo do jurídico venha protegê-la dessa situação. Mas não tem como, porque juridicamente está claro, né? A pólice tem aquele limite de pagamento. A peça custa o dobro, passa a ser comercial. E aí, vou juntar com a sua próxima pergunta, né? Só que o valor que o seguro pagou é muito inferior, metade, por exemplo, né? Como que a gente faz para não ter esse atrito? Vai estar aqui até mais na área comercial do que até jurídica. Quando a gente assina um contrato com um condomínio, o ideal era que a gente falasse também sobre essa questão de como que o condomínio está se relacionando com a seguradora. Se ele tem esse seguro, o que está nessa pólice, discutir junto com o síndico a leitura da pólice, olha, dá uma olhada nisso aqui, né? Por quê? Existem muitas confusões. E aí, André, eu vou te devolver até com uma dúvida minha mesmo, tá? Porque eu já vi isso acontecer. Então, o condomínio tem lá o seu seguro geralzão, não específico para elevador. Um morador viajou, tá? Teve um problema de encanamento, tá? Estourou o encanamento, né? Era o problema de um encanamento comum, ele estourou bem na divisa entre o que é comum e o que é do apartamento, tá? Essa água alagou o elevador e deu uma queima de vários componentes, tá? Vários, né? E aí o condomínio acionou o seguro, mas a seguradora disse que quem tinha que pagar era o morador. Entendeu? E porque era bem ali no... Isso é real, tá, gente? Eu passei por uma situação dessa real, né? E aí, como que faz esse tipo de coisa? Porque você estaria ali na briga entre a seguradora do morador e a seguradora do condomínio e a empresa de elevador que está ali com um monte de componente para ser substituído, que a pobre coitada nem culpa teve no cartório, né? Bom, a empresa de elevador, na verdade, ela vai estar com o seu saco de pipoca, Deveria, assistindo de camarote, né? Isso se solucionar. Por quê? A gente brinca, né? Assim, brincadeiras à parte, mas é óbvio, assim, para mim é óbvio que eu, como empresa de elevador, não dei causa nenhuma a essa situação, né? Mas, ó, nesse caso, só complementando, tá? Nesse caso, juro, gente, o consultor comercial aceitou estar mediando essa... Olha como é falta de orientação mesmo, tá? Porque ele não deveria ter aceitado essa posição. Ele deveria ter tudo aquilo que você falou anteriormente. Ó, vou fazer um relatório dizendo quais são os componentes que queimaram e como isso foi impactado pela água. Pronto. Tá aqui o documento, viram aí, a hora que vocês autorizarem, eu mando fazer o trabalho. E ele não, ele se colocou nessa situação, tá, gente? Isso é real. Então, mas aí, Kátia, assim, eu acho que teria que avaliar, por exemplo, o seguro que o morador contratou.
tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque o seguro que o condomínio contrata, ele não cobre as unidades privativas, tá? Nem danos pessoais dos moradores. Isso é uma condição que todo mundo já sabe, né? Então, o ideal é entender o que que foi contratado pelo morador em relação a seguro, né? E aí a gente escuta muito, né, aquela frase: ah, aconteceu dentro da sua casa ou aconteceu do lado de fora, né? O vazamento é dentro ou é na calçada, né? Então, óbvio que ali a seguradora vai determinar. Idealmente, eu entendo que se realmente foi dentro da minha residência, do meu apartamento, né, fazer com que o seguro que eu contratei arque. E o que vai acontecer? Provavelmente, e aí o síndico tem que conversar com a seguradora que ele fez com o condomínio. Por quê? Porque esse seguro do morador, ele pode se subrogar entrando com uma ação de regresso contra o condomínio, cobrando tudo que ele gastou para consertar o apartamento da moradora. Vocês entenderam? Porque, para ele, quem deu causa foi o condomínio. Então, ele vai lá, deixa a consertada, arrumado lá a casa do cliente dele, do morador, mas ele vai bater na porta do condomínio e falar: condomínio, agora a conta é sua. Tá. Então, é importante que o condomínio, né, o síndico ali, ele tenha isso muito bem confirmado, de que, de fato, o problema foi interno e não na área útil, né, do condomínio, não na infraestrutura relacionada ao condomínio, para que, se isso acontecer, vai ter perícia e tudo mais, vai ser uma ação aí de muitos anos, e tratar disso de uma forma com muita cautela, tá? Mas ele teria o direito de fazer isso. Vou aproveitar e vou amarrar com o subrogar-se, que você tinha até colocado aqui, né? Que o condomínio vai lá, ele paga o conserto do elevador. Agora, eu não estou falando mais do caso do vazamento, tá, gente? Estou voltando para o nosso caso lá, de que houve realmente um dano no elevador causado por outra questão, que não foi outra empresa que entrou ali. E sim, a seguradora cobriu, mas depois ela vai lá e vai acionar a empresa de elevador, a empresa de manutenção de elevador, para cobrar aquilo que ele pagou o condomínio. Quando que isso pode acontecer? Eu achei essa pergunta aqui uma super pegadinha. Kátia, ela pode acontecer toda vez que ele achar que, de fato, a culpa, né, ela é relacionada diretamente à empresa de manutenção. Quer dizer, ele duvida que foi a empresa de energia que teve variação. Ele pode exatamente. Uma má isso aí. Ou um é erro. Isso aí. É isso aí. Ele pode. E aí, e aí a empresa de elevador vai ter que ter todo esse histórico. Apresentar uma manutenção preventiva regular, que o seu plano de manutenção foi aplicado, como é que se diz? Os registros. As OS todas de manutenção. As OS, os reparos, os registros de manutenções, se for um local que tem o RIA, as propostas que foram aprovadas foram aplicadas. Então, fazer todo um histórico daquele equipamento para demonstrar sua boa-fé, demonstrar sua boa prestação de serviços com qualidade, para afastar amanhã essa cobrança que pode vir, sim, por parte do condomínio, ou por parte do seguro, da seguradora. Andréia, isso depois de quanto tempo, depois que foi pago, ela ainda tem esse tempo, você sabe? Olha, Kátia, ela vai ter aí 5 anos para fazer essa cobrança. Tá? Gente, vocês percebem como é importante vocês guardarem toda a documentação? O quanto é importante
ter o aplicativo de visitas, com as fotos certinhas, com os rios recolhidos, porque imagina só, né? Você acha que está tudo resolvido, a seguradora cobriu, como a Carla falou aqui, você já negociou com o condomínio, a seguradora pagou uma parte, o condomínio pagou a outra e você recebe. O que é isso? É uma ação da seguradora contra É a empresa? uma ação de regresso, tá? Em que ela se coloca no direito de pedir um reembolso dos gastos que ela teve para o conserto, o reparo daquele seu cliente decorrente daquela pólice que ele contratou, porém a causa foi sua. Então agora você vai me reembolsar, tá? Kátia, isso acontece com veículos. Eu não sabia. Você está me É, dando gente. isso acontece com veículos, né? Por isso que tem muita gente que fala assim: não aciona seu seguro, por favor, vamos resolver nós dois. Porque o seguro vai bater na tua porta para te cobrar, Ele faz uma verificação geral, né? tá? Inclusive, Então, às vezes ele fala: olha, não vamos acionar o seu seguro. Enfim, isso é muito comum. agora, como que a empresa de elevador consegue se proteger minimamente em relação a isso? Existe uma forma ou uma cláusula que a gente consiga colocar no contrato? Você pode colocar que você, com relação a ações regressivas, né, que seria exatamente dentro desse contexto, que você estaria protegido contra ações de regresso, tá? Mas na prática, Kátia, isso é unicamente para ficar no discurso do condomínio quando a seguradora for levar para ele que ele vai seguir adiante com isso, tá? E ele, por si, ele não pode se comprometer com algo que é direito da seguradora, você entende? É a seguradora que está se subrogando nesse direito. Então, eu não posso, como condomínio, assumir essa responsabilidade, tá? Salvo se ele, na pólice de seguro, contratar com o seguro, que o seguro não se subroga, né, no direito de cobrar isso depois de quem quer que seja que causou o dano. Mas isso é fora de um contexto, é você se responsabilizar por algo que você não tem como controlar. Entende? Eu não sei nem como é que a seguradora se posicionaria com você, o condomínio. Né? Quanto mais a sua pólice ficaria, em termos do prêmio, para você dizer que você não pode se subrogar, que você vai encerrar comigo aqui. Você entendeu? Agora, tem um tema que ele é bastante claro, talvez para a gente, mas eu vejo muito consultor comercial fazendo confusão, né? Qual que é a diferença do seguro de responsabilidade da empresa de elevador, que ela tem aquele seguro, que tem aquele valor, que muitas vezes as multinacionais mostram aquele valorão absurdo, né? E as conservadoras multimarcas menores, claro, vão ter valores menores, tá? E o seguro do condomínio, né? Eu ouço muitas vezes os consultores comerciais apresentando o seguro da empresa de elevador como se fosse um seguro que cobre eventuais problemas do elevador para o condomínio. Você pode explicar um pouquinho essa diferença entre esses dois seguros? Sim. Então, a gente está falando de duas situações diferentes, né? Né? O seguro o seguro, por exemplo, predial, é o seguro que vai cuidar da estrutura do condomínio, né? Das questões estruturais, de danos elétricos, situações envolvendo, como é que eu posso dizer? Não são vidas, tá? Não são as pessoas que estão utilizando aquele produto, né? É a questão de um bem móvel, imóvel, tá?
o seguro de responsabilidade civil, ele está relacionado a uma indenização para uma pessoa física, para aquela vítima que sofreu um dano, tá? O seguro de responsabilidade civil, ele não paga uma pessoa jurídica, ele paga uma pessoa física, tá? Ele vai tratar exclusivamente de um dano decorrente ali de um incidente, de um acidente que vitimou alguém, pessoas, tá? Entretanto, se eu, como empresa de manutenção, quiser contratar um seguro com cobertura de danos para terceiros em relação ao produto, tá? Eu poderia contratar, por exemplo, eu faço uma modernização no cliente. Essa modernização foi desastrosa, tá? Trouxe problemas estrutural, questão do piso, da cabine. Então, eu posso contratar um seguro para atender essa situação do bem ali, do equipamento e da estrutura que eu trabalhei, das minhas atividades. Quando você fala você fala empresa de elevador. Empresa de elevador. Ela pode contratar um seguro. Ela pode. Deve ser um valor alto, mas ela pode, tá? Então, é um seguro, não tem nada a ver com responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil é dentro do que eu trouxe do contexto de uma indenização, de uma compensação pecuniária, tá? De um prejuízo que uma pessoa física sofreu. Então, tá? deixa eu dividir, vou dar exemplos que aí para na minha cabeça ficar mais claro, né? Então, o de responsabilidade civil, que é aquele que toda empresa de elevador precisa ter, e aí as apólices vão ter valores bem diferentes entre elas, é algo no sentido assim, eu faço manutenção ali, uma certa frequência, o elevador deu um degrau, veio uma pessoa, tropeçou naquele degrau, caiu, quebrou a perna, e ela ficou hospitalizada e depois ela ficou sem trabalhar e ela entrou com uma ação contra a minha empresa porque ela teve todos esses gastos, esses custos e ainda não pôde trabalhar e aí teve prejuízo. Esse seguro é para isso. Isso, aí a gente pode falar de danos materiais e danos morais. Tá? Mas então, por exemplo, a minha empresa não tem nada a ver com condomínio. Ele não está arcando com nenhum prejuízo do condomínio, mas da minha empresa, é isso? Não, na verdade, assim, Kátia, ele está dando para o condomínio um conforto. Ah, tá, legal. Tá, ele está dando. Por quê? O equipamento é manutenido por você. Um usuário foi lá, caiu por causa de um degrau, e aí eu estou falando para o condomínio, olha só, eu tenho um seguro de responsabilidade civil. Aquele seu morador se machucou, o meu seguro vai ampará-lo, tá? Então você, condomínio, fique tranquilo. Claro, desde que fui eu, empresa, que não fiz meu trabalho e acabou fazendo lá o degrau, tá? Aí eu vou lá, aciono meu seguro vai arcar. Não é necessário que a pessoa judicialize. Você pode acionar o seguro amigavelmente, tá? E é até milhões de vezes melhor, tá? Em termos financeiros. Esse é um seguro. Esse é um seguro. Agora a gente tem um outro seguro, que é aquele que o síndico, o condomínio, vai lá e contrata para esses tipos de situações que nós viemos falando desde o comecinho. Queima por variação de energia, eu não sei se hoje eles cobrem enchentes, se eles cobrem algumas outras questões que podem afetar o elevador. E aí quem assina esse seguro, quem aciona é o condomínio, é o síndico. Isso. Não tem nenhuma assinatura de elevadores, são coisas completamente diferentes. Não tem.
E aí o seguro que eu te falei, por exemplo, da modernização que eu te falei, Terceiro seguro. isso. Não, mas pode falar aí do Não, seu exemplo. pode seguir, pode seguir. Então, nesse seguro aí, esse terceiro seguro, eu, por um zelo meu, uma cautela minha, tá? Vamos imaginar que a minha modernização é terceirizada, tá? Boa. Um exemplo. E ali vai um terceiro, não faz o serviço adequadamente. E o meu cliente está pagando uma grana para essa modernização. Vamos imaginar que é uma modernização envolvendo embelezamento, tá? Um novo design ali para dentro do elevador, piso de mármore, espelho não sei o que e tal. E acontece uma situação e o condomínio vem e fala, olha, você colocou errado, enfim, não está adequado, tá? Aí eu posso acionar esse seguro que eu contratei, que é um seguro dos meus serviços de modernização que eu faço em local de terceiro, que são os meus clientes, tá? Então você pode também contratar essa cobertura. Tá? Ela é bem, como é que se diz? Ela é bem específica e ela vai ser usada muito pontualmente, mas é uma segurança que você tem, né? Porque, ó, putz, eu vou refazer esse trabalho, vai me gerar um desgaste financeiro e eu não estava preparado e tal, né? E você até mesmo aciona o seguro, depois você vai atrás do terceiro que não fez o serviço adequado, né? Você só não pode deixar o seu cliente esperando, né? Então existe esse seguro também. Antes da gente continuar, ó, o Viseu disse que não existe profissional mais bem preparada para este tema. Acredite, é espetacular. Falando de você aí, obrigada. Ê, Viseu, valeu, querido. Falou que eu sou top, obrigada, Viseu. E eu estou acompanhando as suas postagens lá no LinkedIn, estou amando ver as suas histórias lá no LinkedIn. Exato, muito Tá boas. muito bom, continua. Bom, agora eu vou te fazer uma outra pergunta que você colocou também lá na listinha de coisas que pra gente falar. Existe jurisprudência que respalde aí a responsabilidade do condomínio quando ele não aciona o seguro corretamente? Você visto algumas coisas aí? Sim, Kátia, o condomínio, ele pode responder, tá? O que acontece? O condomínio, ele tem ali algumas, né, das exigências que a seguradora estabelece para você acionar o seguro. Uma delas, extremamente importante, é o prazo que você tem que acionar o seguro, tá? Depois que passa um determinado prazo, se você acionar o seguro, você perde, você não tem mais direito à cobertura, tá? Então, tem lá um prazo estabelecendo isso, e se você deixar de passar, você então, por uma omissão sua, você vai perder, infelizmente, essa funcionalidade aí de acionar o seguro. E isso também gera uma responsabilidade civil de gestão do síndico, tá? E pelo fato dele não ter feito isso dentro das condições estabelecidas pela seguradora, no tempo que ele estabeleceu, tá? Eu, como empresa de manutenção, eu não posso assumir falhas administrativas alheias. So sorry. Entendeu? Então, é mais uma informação na hora que eu tô lá recomendando para o síndico que é interessante, é importante o seguro. E olha, quando você acionar o seguro, dá uma olhada, porque tem um prazo para você fazer isso. Perfeito. Né? Para esse coisa de prazo, tenho algumas perguntas. Antes de mais nada, Kleber, obrigada, viu? Ele está falando aqui que é excelente tema e muito bem exposto por uma autoridade no assunto. Andréia. Ô, Kleber, obrigada. Um beijo para você. Bom que Beijo. você está aqui.
Muito bom. Deixa eu falar de prazo, que aí entra na área comercial. E quando entra na área comercial, eu começo a ficar até arrepiada, gente. Então, vamos lá, né? Eu tive uma parada do equipamento, e aí meu técnico vai lá, começa a entender qual foi o problema, teve uma queima, ele começa a fazer toda uma avaliação, porque vocês sabem que é assim, né? A gente não olha para a placa e fala, a placa queimou porque foi energia elétrica. A gente vai perseguindo até encontrar qual é o problema. Tem, às vezes, imediato, teve um apagão no bairro e a gente logo percebe, mas às vezes não é isso, né? E isso o prazo vai passando, o equipamento está ali parado, e eu avaliando, verificando, nananã. Aí eu chego lá e falo, foi variação elétrica. Acabei de ter clareza aqui que foi variação elétrica. E o síndico perdeu o prazo porque eu não conseguia dar aquele relatório dizendo que tinha sido queimado. Quer dizer, aí você entra num problema que foi a sua empresa que gerou toda essa demora. Então, isso é mais um alerta para você que está aí. É isso mesmo, é isso mesmo, é real, Kátia. É real. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter na hora de laudar, de fazer a nossa apuração, investigação, né? O que seria, assim, prudente fazer é acionar o seguro, já comunicando que houve um sinistro, né? E que a investigação está sendo ainda realizada pela empresa de manutenção. O simples fato de você comunicar, você já cumpriu com a exigência de avisar o seguro tempestivamente. Aí, pessoal, tá vendo como ela entrega? Tá? Que eu falo, é isso aí, boa, perfeito. Tá? Então, assim, isso acontecia muito comigo. Então, por exemplo, um evento que existia e eu precisava acionar o seguro. Eu entrava em pânico. Por quê? Porque eu sabia que o final da apuração, ela leva-se um tempo. Então, eu entrava em pânico, por quê? Porque eu precisava acionar o seguro. Então, dentro do meu checklist, uma das primeiras comunicações que eu fazia era acionar o seguro. Ele estava no meu checklist como um dos primeiros da lista acionar o seguro. Houve um sinistro no endereço tal, envolvendo tal coisa, tal. A apuração ainda está em andamento. Ponto. Legal. Aí olha, eu já abri um processo interno, entendeu? Perfeito. Eu não, a seguradora, né? Já abri o seu processo interno. Então, ó, vou trazer mais um componente aí para essa historinha. Então, eu já acionei a seguradora, mas eu ainda não tenho certeza o que queimou a placa. Aí eu pego aquela placa e preciso mandar ele ou para o fornecedor de placas, tá? Considerando que a gente está falando aqui com multimarcas, que muitas vezes não são elas que fabricam as placas, precisam mandar para o fornecedor, né? Ou ainda acionar, porque a gente sabe que tem os laboratórios, aí tem vários laboratórios terceiros que fazem esses testes, tá? Mas, para não deixar o elevador parado, porque às vezes é o elevador único, eu substituo, coloco uma placa naquele lugar dela para ir funcionando e vou fazer o meu laudo, o meu relatório. Isso é possível? Quer dizer, eu aciono a seguradora, ela paga o conserto para depois ela avaliar se ela vai ter o reembolso ou não desse valor? Você entendeu a minha Entendi, mas a seguradora paga... ela não pagaria. Sem o laudo, ela não pagaria, isso. Não, mas por exemplo, a resposta do que aconteceu não chegou. Ainda não chegou, porque eu estou dependendo do laboratório, e aquele elevador é único, é um prédio único, um monte de senhores. Então, aqui, assim, Kátia, então, ela está se respaldando pelo laudo da empresa de manutenção. Tá? Aí a gente está falando de duas situações, né? Primeiro, o que eu coloquei no laudo e tem que fazer sentido, né? Ali eu estou falando de uma questão ali de integridade, vou usar essa palavra, tá, Kátia? Integridade do que está sendo ali colocado, tá? A seguradora
por não ter né, assim, ela não é uma perícia na área de elevadores, tá? Ela vai se pautar naquela informação do laudo, que aquele laudo, inclusive, com a RT emitida e um responsável técnico a assinar, que vai ter muito mais força, e ela está se respaldando por aquilo, tá? Agora, se chegou um diagnóstico em que a peça queimou por uma circunstância relacionada aí a um serviço que não foi aplicado adequadamente, né? Dentro dessa dinâmica, o que eu vejo é que isso teria que estar ficando, como é que eu posso dizer, dentro de uma informação interna para futuramente tiver uma outra queima, né? De repente ter um certo cuidado para absorver essa próxima queima para você, elevador, a empresa de elevador. Entendi. Porque, né, assim, eu tô tentando ver uma maneira de absorver aquela informação que acabou não sendo 100% correta, né? Agora, eu vou voltar nesse caso de novo, e daqui a pouco eu leio mais um comentário aqui. Vamos lá, nesse caso em que eu tive esse problema, né, peguei a placa, mandei para avaliação, o síndico aceitou que eu aplicasse uma nova placa pela emergência, por só ter um elevador, na esperança de que o seguro, no futuro, quando vier o relatório, ele cubra, tá? Como eu tirei o componente, mandei para um laboratório e a seguradora não pôde avaliar, ela pode se recusar por esse processo, entendeu? Não pelo relatório em si, mas ela falou, não, vocês mexeram ali, tiraram a placa, eu não sei se essa placa é a placa que vocês tiraram. Então, pode recusar? ela pode, na própria pólice, ela vai ter o trâmite que você tem que atuar para não desconfigurar a originalidade daquele produto que queimou. Da mesma forma que eu comentei que alguém da seguradora vai lá e pode levar a peça embora, e eu tenho que acompanhar, fotografar, fazer todas os meus registros, vale também, né, no caminho inverso, tá? Então, eu teria que estar comunicando ali a seguradora, né, de que essa peça vai passar para uma avaliação externa, tá? Se ela falar, legal, o condomínio, registra, tira foto e me manda, tá? Aí eu, como condomínio, estou me resguardando, eu, como empresa de manutenção, também estou me resguardando para me certificar que aquela peça que foi é a mesma que está voltando e o laudo que foi apresentado é daquela peça que queimou. A conclusão que eu tiro, sabe, André, é que muitas vezes, por a gente não ter todo esse conhecimento, nós, da área comercial, a gente acaba se colocando em situações que depois vão ser bem complicadas da gente sair desse conflito, né? Como a gente não fala sobre isso com o síndico, e na pressão de colocar o elevador para funcionar, o síndico acredita que ele vai poder acionar o seguro, né? E a gente, pela pressão de resolver logo o problema, coloca o elevador para funcionar com uma outra placa e inviabiliza a utilização do seguro. Quando, na verdade, quem deveria tomar essa decisão deveria ser o síndico, com a seguinte situação. Eu estou me colocando muito mais como área comercial, tá? Senhor síndico, você só tem um elevador aqui, a gente precisa colocar para funcionar, que é o que você quer, só que a partir do momento que eu tiro a placa para poder fazer o relatório, pode ser que a sua seguradora não cubra. Você já olhou a sua pólice? Uhum. Vamos dar uma olhada juntos, para a gente poder avaliar qual que é o impacto? Ou tudo bem, você arca com prejuízo, a gente já troca a placa e depois você assume o BO daqui para frente, né? Eu acho que a gente, no medo, tá, André? Principalmente as multimarcas, muitas vezes elas se colocam numa situação
de resolvedoras de todos Sim, os sim, segmentos, sim. Mas é no tá? automático mesmo, Kátia. Eu acredito assim, a seguradora, ela vai estar habituada à necessidade de ter um retorno rápido, tá? O que eu recomendo é que, ao acionar a seguradora, já comente com a seguradora que precisa o equipamento voltar a funcionar. E Boa. para a gente ter o diagnóstico completo da queima desse componente, eu tenho que tirar, enquanto ele está sendo investigado, apurado, tá ali uma nova peça, tá? Eu não acho que a seguradora, em hipótese alguma, vai questionar e não vai deixar que você faça isso. Ela vai provavelmente te orientar de que forma você deve fazer isso, para que exista uma proteção para todas as partes envolvidas, tá? Perfeito. Legal. Vou ler aqui o comentário do Incássio83. Gostaria de expressar minha gratidão pela excelente live e pelo conhecimento compartilhado pelas autoridades no assunto. Fico super Opa! feliz quando fala autoridade. Foi um momento de muito aprendizado e reflexão. Andréia, como a gente começou bem tarde, né? A gente já está aqui 16h44, vamos finalizando. Tem algum ponto que eu deixei de perguntar, daquelas coisas que você tinha levantado que seriam importantes? Porque da minha parte, o que eles tinham mandado no grupo, a gente passou, tá? Passou. Não, eu estou fazendo uma relembrança aqui. Eu acho assim, né? Acho que a gente tirar aqui como boas práticas, embora a gente tenha falado, como dar, né, um suporte importante aí para o meu cliente, né? Quando necessário, acionar o seguro, tá? É um bom contrato de manutenção vigente, é um plano de manutenção regular, tá? São os registros das manutenções realizadas, as ordens de serviço, tá? Relatório de inspeção anual, se for o caso, naquela cidade, se é exigido, ou se eu faço mesmo sem exigir, tá? Deixar todo um histórico muito bem completo, descrito, para contribuir, né, para o condômino, né, para o condomínio, quando ele for acionar. Mas a questão do laudo, que ele é fundamental, tá? Não é simplesmente um e-mail falando do que aconteceu. Você pode até fazer esse e-mail, mas vai ter muita mais robustez, muito mais credibilidade você fazendo um laudo e colocando o seu responsável técnico para assinar e emitindo a sua RT, tá? Isso é muito importante. Então, essa seria minha recomendação aí como boas práticas, tá? Perfeito. Então, para você, consumidor, para você, consultor comercial, desculpa, além de ler contrato, que você precisa saber ler contrato, você também precisa saber ler a pólice de seguro, né? Então, essa é sempre a dica que eu dou, sabe, Andréia? Porque eu vejo que tem muitos consultores comerciais que ficam muito mais no dia a dia, né, ali na venda, no relacionamento, e acabam não se dedicando a isso. E é fundamental ter um mínimo de conhecimento dessas leituras, né? Isso é importante. E aí, assim, me coloco super à disposição, eu sei que a Andréa também, se você precisa de uma área jurídica aí, né, de um consultor jurídico para te dar um auxílio, para fazer um treinamento para os seus consultores, fazer revisar suas minutas de contrato, conta com a gente, é fundamental que você tenha esse suporte. Lembrando que a gente acha que empresa de manutenção de elevador é ir lá e fazer um bom serviço dentro do poço, dentro da casa de máquina, dentro da caixa de corrida. E não é só isso. Sim. Olha quanta coisa a gente já veio falando, né, André? Sim. Desses episódios que a gente vem fazendo aqui do Conversa Legal no elevador. Não, e assim, é bom ponto, Kátia. E assim, eu recomendo sempre fazer um guia, né? Uma cartilha para o seu síndico. Mudou o síndico, senta com ele, passa com ele essa cartilha, os pontos que ele tem que ficar atento, ou o que ele tem que observar, o que ele tem que ir atrás, né? Seu contrato está pendente de uma informação, faz um aditivo, inclui isso, né?
Porque a gente sabe que na vivência, no dia a dia, é onde que vem todo o desgaste, o estresse, e muitas vezes o síndico não consegue segurar isso sozinho, porque vem os moradores, vem as cobranças e tudo mais, né? Então, eu fico à disposição, contem comigo, né, para rever cláusula, fazer treinamento, a questão da cartilha. Hoje eu falo muito e bato bastante, né? Conscientização, a comunicação, ela é primordial para qualquer circunstância e ela tem peso de ouro, né? Mas é isso. Perfeito. André, muito obrigada. Desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos, te deixei aí ansiosa, porque nós entramos, a gente falou dentro do StreamYard, e aí de repente eu fui entrar e falei, não está entrando, caiu tudo e a gente não conseguiu, mas acho que foi bom fazer aqui pelo Instagram também, que as pessoas que não costumam entrar no YouTube entraram aqui. Eu vou deixar gravada essa nossa live aqui no Instagram, e vou tentar carregar ela lá no YouTube também, tá? E não, aí, tá ótimo. Ver dos dois lados. Gente, lembrando que Conversa Legal no Elevador é um quadro mensal do nosso canal lá no YouTube e também no Spotify, tá? A doutora André se colocou ali à disposição de mensalmente estar vindo aqui. Se você quer trazer um tema para a gente discutir dessa forma, me manda aqui no Instagram ou pelo WhatsApp, no nosso grupo Conversa de Elevador, que aí a gente coloca em pauta e a gente traz para discussão. Obrigada quem ficou com a gente até o final, também para quem entrou e saiu, e para quem vai assistir gravado, porque eu vou deixar aqui gravado. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Bom frio aí para vocês. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.